Fala galera, voltei, e é Kihara pra cá, e é Gremlin pra lá, uma coisa é certa, tem confusão pra todo lado, mas uma coisa é certa, Marian é kawaii e totalmente doida. Mas vamos ter um pouco mais de fé nas malucas e continuar com o resumo de hoje. Não exatamente voltando da onde paramos, afinal um tempo se passou, estávamos vendo uma batalha no céu entre a tecnologia da Cidade Bagagem e da Cidade Academia. Acontece que a Cidade Bagagem, antes de se separar totalmente da Cidade Academia, roubou alguns equipamentos, alguns trajes e aeronaves dela para conseguir se defender. Eles estavam confiantes que teriam vantagem nessa luta. No entanto, a Cidade Academia, nesse pouco tempo da separação dos dois, já tinha criado armas muito melhores. Por isso, as naves deles estavam facilmente derrotando da Cidade Bagagem. Foi aí que os soldados da Cidade Academia começaram a ficar totalmente despreocupados, afinal parecia ser uma vitória certa, nada que eles tivessem poderia dar conta. Quando de repente objetos estranhos, parecendo arames flutuantes, estavam passando ao redor das aeronaves e destruindo-a uma por uma. Era uma cena bizarra, porque era um monte de fios voando, sem parecer realmente uma aeronave, e simplesmente quebravam os aviões, puxando para dentro. Alguns fios se comportavam até mesmo como cobras e simplesmente agarravam os aviões no meio do ar. O líder da equipe aérea estava ficando em pânico porque ele teve que ver todos os parceiros sendo mortos. Ele pensou em fazer um pouso forçado, mas aí uma das fios acabou quebrando uma das asas. Ele começou a cair e recebeu uma transmissão falando para ele ejetar, mas foi quando ele percebeu da onde aquele monte de naves de fio saíam. Ele deu um zoom com a câmera que ainda estava funcionando e percebeu que aquela garota, uma garota no meio da neve, estava saindo de uma passagem que ligava ao subterrâneo. Pelo jeito que ela estava olhando para o céu, ela foi quem viu aquela monte de fios e arames. Ele continuou esperando até que ela aparecesse completamente, e a garota era uma garota morena com cabelos prateados. Ela estava utilizando apenas um macacão como roupa, o que não fazia sentido em um lugar tão frio. Mas ele logo percebeu quem era ela. Aquela dali é uma das membros da Gremlin que nós devíamos destruir. Então foi você quem fez isso com meus parceiros. Eu não vou te perdoar! Assim ele manobrou o avião que estava em queda na direção dela, esperando que pelo menos acertasse ela e a derrotasse. Marian, vendo ele vindo na direção, apenas responde mostrando o dedo para ele. Ele vendo aquilo, simplesmente começa a gritar: maldita seja, eu não vou te perdoar! E de repente, começam a chover faíscas douradas. Pouco tempo depois, tudo que se dava para ver era um monte de destroços de naves, cortados, como se tivessem sido serrados no chão. Marian usa uma pinça de ouro para pegar um dos objetos que estava no chão. Bom, ao menos você teve coragem, e ela falou enquanto olhava o objeto. Assim, Marian retorna para o subterrâneo. Ela vai caminhando até chegar onde estava anteriormente, mas dessa vez uma sala completamente nova, um caminho completamente novo, como se tivesse sido gerado um labirinto do nada. Ela levou até uma sala especial, onde tinha uma certa mesa, uma certa cadeira e um tipo de lugar, uma mesinha pequena, onde a mesa e a cadeira estavam em cima, como se separasse do chão. Ela se sentou na mesa e simplesmente pegou um chá. Aquela devia ser a sala secreta onde Marian estava passando o tempo enquanto esperava o plano acontecer. Ela começa a beber um pouco de chá naquela mesa enquanto liga para alguma pessoa. Ei, Sigyn, onde é que você tá? Não devia ter chegado aqui logo? Eu falei pra você que você deveria andar acompanhada com alguém. Tem que ser rápida, eu já disse que eu não gosto desse tipo de situação. Eu não sou uma lutadora da organização, eu não quero ficar brigando desnecessariamente. A mulher no outro lado do telefone simplesmente respondeu: eu também não sei o que você espera de mim, eu também não sou uma lutadora. Deveria ter trazido alguém como a Mjolnir, ou então outros lutadores de frente da organização. Mas todos eles estavam ocupados com outras partes do plano. Não é tão fácil assim agilizar todo mundo. Mas de uma coisa você tem razão, realmente eu acho que deveria ter trazido mais pessoas combatentes. Bom, pelo menos o Bercy tá aqui também. Você escutou? Parece que o Utgar Loki foi derrotado. Eu escutei isso. Será que ele realmente perdeu? Aquele tal de Kihara Hansu derrotou ele ou o quê? Disso eu ainda não tenho informações. Bom, de qualquer forma, não é que ele seja importante para o plano mesmo. Não é como você que vai definir o plano no final. Por isso, você tem que ficar segura e vir para cá o mais rápido possível. Se os inimigos colocarem as mãos em você, pelo menos eu, que não sou uma combatente, mas consigo lutar um pouco. Mas você é outro caso. Você realmente precisa depender de outra pessoa. Por isso não é bom ficar aí sozinha. Mas eu não sei como encontrar você. Acontece que eu estava andando por aqui e quando percebi eu me perdi. O quê? Você se perdeu? Mas... me dá uma dica de onde você tá. Deixa que eu vou procurar. Bom, eu também não sei se eu quero que você me encontre. Marian olha pra tela do celular aí. Por que não?
É simples, eu não quero participar dessas suas festinhas do chá bizarro. Você é muito estranha. Por acaso, se o Tagaralok também estiver vivo, vai transformar ele em mais uma dessas peças da sua festa de chá? Eu só faço isso com as pessoas que me decepcionam. Eu não acho que o Tagaralok perder é algo que deveria me decepcionar. De qualquer forma, eu vou tentar me encontrar sozinha. Ok. E assim, Mariana desliga o celular. Ela começa a jogar ele pra cima e fala: mas realmente é uma cabeça dura. Ela não sabe que se ela acabar sendo derrotada também, o plano todo vai ter uma complicação gigantesca. Que coisa chata. Será que eu vou atrás dela? Assim ela se inclina na cadeira e uma luz começa a passar por uma das aberturas na parede daquela sala misteriosa. Assim, damos mais uma olhada no lugar onde Mariana estava. Percebemos que todos os móveis em que ela estava tinham uma cor diferente de móveis comuns. Tinha uma cor de carne. Também tinha nomes escritos em cada um daqueles objetos. Eram nomes de pessoas. Na cadeira e no palanque embaixo, os nomes eram de duas pessoas desconhecidas. Mas o mais estranho é que na mesa, o lugar onde Mariana agora estava colocando os pés, tinha um nome um pouco conhecido. Aquele nome era de Cinderela. Eu sei que é falta de educação colocar os pés na mesa. O que eu faço sobre isso? Mas Mariana escuta algo vindo atrás da porta. Ela simplesmente joga o martelo que estava segurando. A porta se quebra e de repente duas figuras aparecem atrás dela. Agora eu realmente bobeei. Mariana olha para as duas e fala: eu sei que provavelmente vocês são da cidade de Bagagens, afinal a da direita ali até era uma competidora do torneio. Mas se vocês escutaram minha conversa com Singin, eu não tenho outra escolha a não ser acabar com as duas aqui. Mas eu acho que eu vou tirar um bom proveito disso. Eu realmente estava interessada em um apoio de pés para não ter que ficar colocando os pés sobre a mesa e uma geladeirazinha para colocar minhas bebidas. Então por que não me diz? Qual de vocês vai ser o quê? Assim, damos uma bela olhada nas duas figuras que estavam do outro lado da porta. Não eram pessoas desconhecidas. Aquelas eram Kumokao Amari e Oumi Shuri. A visão é mudada. Agora vemos novamente Kihara Inshu. Aquela pequena garota simplesmente caminhava pelos corredores daquela cidade estranha. Ela continuou caminhando até chegar no local onde a batalha anterior de Loki e Hansu havia acontecido. Uma pilha de destroços estava espalhada por todo lugar. Tinha sangue, mas nenhum sinal de ninguém vivo por perto. Será que o Hansu Oni-chan realmente perdeu? Eu não sei dizer só olhando isso. E onde está o corpo dele? Pensando bem, eu também não encontrei nenhum dos corpos das pessoas da cidade Bagagem. Tecnicamente, eles deveriam ter sido mortos pelos relatórios de Hansu Oni-chan, mas eu não acho que ele simplesmente tenha desaparecido com os corpos. Será que alguns conseguiram fugir? Não, mesmo que eles tentassem ir para outra cidade, no frio que está, se eles caminhassem de pé, simplesmente morreriam. Então será que tem alguma passagem subterrânea? Talvez fosse melhor eu explodir tudo. Mas a pequena garota começa a caminhar, procurando uma passagem para até o subterrâneo. Seja como for, é melhor que eu não faça isso. Se por acaso aparecer vários corpos de repente, mas eu não conseguir reconhecer, não vou saber se a Gremlin está entre eles ou não. E se não levarmos os corpos da Gremlin como combinado para a cidade academia, estaremos falhando na missão de todo jeito. Enquanto ela estava descendo por passagens, ela percebe um rastro. Aquele rastro havia sido feito com cadeira de rodas, por isso ela logicamente já identificou quem era. Será que ela realmente está aqui? Assim ela fica animada e começa a seguir pelo caminho que as rodas haviam deixado. Ela não sabia, mas aquele rosto de felicidade em encontrar um companheiro, aquele tipo de jeito meio alegre que ela tinha, é o que fazia com que os outros Kiharas a considerassem uma falha como um Kihara. A visão é trocada novamente. Agora vemos um pouco antes dos acontecimentos, a uns corredores mais ao oeste. Eram as duas garotas, Kumokao Amari e Oumi. Elas estavam caminhando. Kumokao Amari parecia ter acabado de acordar de um longo sono, por isso estava um pouco desacordada. Ela começa a receber as explicações de Oumi do que havia acontecido depois que ela apagou. Entendo, então foi um homem com a roupa branca e capacete. Ele falou que era um Kihara que caçava Kihara. Então é ele que eu vim atrás. Grita Maria, que acaba de acordar completamente. Então é ele quem você estava perseguindo?
Bom, a essa hora ele não deve estar mais lá. Tudo bem, de qualquer jeito, se a gente voltasse e ele ainda estivesse lá, ele conseguiria se esquivar a minha percepção. Mas isso não é bom, do jeito que ele é, provavelmente deve ter deixado algum nanodispositivo para saber nossa localização. Ou me responde. Não, se ele tivesse deixado alguma coisa assim, eu teria detectado, até porque nas minhas roupas existem subprodutos químicos especiais. Se alguma coisa nova é colocada nela, ainda mais do tipo os químicos de rastreamento ou então nanotécnicos, eles mudam a tonalidade para que isso não aconteça. Oh, então os ninjas são realmente preparados para essas coisas, não é? Mas eu não tenho certeza sobre as minhas. É melhor eu confirmar. E como você vai confirmar? O Michiru fala enquanto estava caminhando, até que ela vê que Maria parou de repente. Quando ela se vira, a garota estava apenas de roupas íntimas e suas roupas estavam jogadas no chão. Eu sabia! Você é realmente desse tipo de pessoa! Por que você vive tentando exibir esse seu corpo? Maria. Hã? Do que você tá falando? Eu só estou procurando algum dispositivo. Não vem com essa, você não me engana. Você adora ficar se expondo desse jeito. Como se alguém fosse se expor no frio que está fazendo. Não fale bobagens. Ei, desse jeito você vai acabar ficando gripada. É melhor botar a roupa de novo. Então me ajuda aqui a encontrar algum dispositivo. Ah, tá, mas como você vai fazer? Se for um dispositivo tecnológico, o melhor a se fazer é queimá-lo. Dentro da minha bolsa tem alguns secadores, tem 2 secadores de cabelo. Me ajuda aqui a passar por toda a roupa. Isso vai queimar se tiver algum nano dispositivo conectado. Assim as duas começam a passar isso pelas roupas. Ou me olha pra ela e fala: sério, se alguém nos atacar agora vai ser extremamente vergonhoso. Do que você está falando? Sou eu que estou de roupas íntimas aqui. Parecendo até que ela havia feito uma previsão do futuro. De repente a porta atrás explode. Só pode ser brincadeira. E de lá um tanque gigante começa a escapar. As duas se escondem atrás de uma certa parede. Mas que droga, do que tá rolando aqui afinal? Mas Maria começa a prestar atenção naquele tanque. Espera, aquilo é uma das naves não tripuladas da cidade academia. É nossa chance perfeita. Maria espalha um pó de ferro pelo ar e começa a sacudir sua roupa. Ela faz isso para criar um campo estático em volta do tanque, até que ele fique totalmente confuso e pare de se mover. Mas o que você está fazendo? Esse tipo de tanque usa um radar especial para encontrar seus alvos. Se criarmos um campo eletromagnético em volta dele, ele não vai saber localizar nada, vai ficar parado no lugar. Por isso eu sacudi minha roupa com um pó de ferro para criar esse campo. Não diga bobagem, você só está arranjando mais desculpa para ficar mais tempo e se vestir de novo. Eu já disse que não é isso! Ah é, então por que você só não usou parte da sua roupa enquanto se vestiu? As duas finalmente param de brigar e a Maria bota as roupas novamente. Viu só? Tá feliz agora? Tá feliz agora? Bom, de todo jeito eu não tava feliz antes. Era pra eu ficar feliz vendo você de roupas íntimas andando por aí, é? As duas aproveitam pra vasculhar o tanque e veem que tem uma abertura. A ninja se esgueira pelo meio da abertura e vai pra dentro do tanque. E percebe que dentro tinha um certo tablet que provavelmente controlava ele. Ela viu que realmente funcionava por um certo tipo de radar. A ninja arranca ele e vai pra fora novamente. E aproveita aquilo para poder se localizar. Bom, agora não vamos ficar perdidas pelo menos. De acordo com isso, existe uma passagem pelo subterrâneo se seguirmos direto. As duas começam a caminhar enquanto vão conversando. Falando nisso, aquele homem também falou sobre outra coisa. O quê? Ele falou que a gente deveria encontrar um tal de Kamijou Toma. Eu não conheço, mas ele disse que ele era a única pessoa que poderia tirar a gente daqui segura. Kamijou Toma? O que foi? Você conhece? Bom, eu não, mas a minha irmã vive falando dele. A sua irmã? Então ele realmente é da cidade academia, não é? Ele tem algum poder especial? Pelo que ela fala, ele é alguém fofo, porque não se mistura com esse tipo de coisa. O que você tá falando? Não me pergunte, eu também não entendi muito bem. Hã? O que foi? Esse labirinto, eu tinha visto umas plantas do lugar todo da última vez, mas não lembrava dele. Você olhou as plantas da cidade bagagem e não notou um labirinto? Tenha dó. Não é isso, é que eu me lembro que esse lugar era uma passagem subterrânea diferente. Era com cubos em vez de passagens estreitas. Tem algo estranho. Mas espero que pelo menos a gente encontre tal Kamijou Toma aqui. Bom, do jeito que a situação tá, com tanto tiro rolando pelo lado de cima e por dentro tendo tantas batalhas, vai ser sorte se a gente não encontrar o cadáver dele. Mesmo que a gente encontrasse o cadáver dele, nem saberíamos reconhecer. Do que você tá falando agora? Eu só tô dizendo que ele pode estar morto. Então por que só não disse que ele tá morto? As duas continuam caminhando. Ei, você escutou? O quê? Tem alguém falando? Hã?
As duas continuaram chegando mais perto do corredor até encontraram a sala. Elas não sabiam dizer se a sala era grande ou pequena, mas tinha uma porta relativamente grande. Elas se aproximam e escutam a conversa. É melhor que você não seja capturado enquanto estiver perdida por aí, escutou, Sigyn? Aquela idiota. Será que ela não percebe que se ela for capturada, o plano todo vai ficar muito complicado? Ei, você escutou isso? Espera, Sigyn não era... De repente, um martelo atravessa a porta, deixando uma abertura gigantesca. E as duas ficam encarando a sala. Isso não é bom. É provável que vocês duas sejam da cidade Bagagem. Um até era uma membra do torneio. Mas agora que vocês escutaram isso, eu não posso deixar vocês duas escaparem. Ei, você tá vendo aquilo ali? Tá falando daquele monte de objetos estranhos parecendo corpos. Aquilo tem uma boca. E aquela outra tem olhos. Tem tubos conectados a isso. É um mecanismo de suporte de vida. Aquelas coisas são pessoas. As duas veem aquela cena grotesca. Vários objetos feitos de carne humana, conectados por tubos e coisas para mantê-los vivos. O cheiro era horrível só de chegar perto. E a garota estava simplesmente sentada na cadeira de carne, sorrindo enquanto olhava para elas. As duas não tiveram opção. Ver aquilo só restou uma coisa na mente delas. Elas nem precisaram falar algo uma com a outra, porque elas tiveram o mesmo pensamento automático, que foi de fugir o mais rápido que podiam dali. Mas o que era aquilo? Mas o que era aquilo? Mas o que era aquilo? Como a Calamaria, uma garota que veio da cidade de academia, que já deveria estar acostumada com o sobrenatural e o bizarro, simplesmente ficou branca vendo aquela cena. Aquilo eram pessoas, eram corpos, mas por que estavam daquela forma? O que é aquela garota? Omi começa a pensar. Bom, era um tipo de estratégia de guerra antigamente, usar corpos dos inimigos para fazer com que eles percam a coragem, mas aquilo não parecia ser corpos só sendo usados para causar medo. Aquilo eram objetos e ela estava usando eles sem nem pensar nisso. Não precisa me dizer o óbvio, eu também escutei. Ela disse algo sobre transformar a gente também? Por acaso isso é uma habilidade dela? Eu não sei, eu não escutei direito a última parte do que ela falou. Eu estava com tanto medo vendo aquela coisa que eu não queria escutar mais nada. Eu não te culpo, eu estou tremendo ainda agora. Eu não acredito no que eu vi. E de repente elas escutam um barulho de metal batendo no chão, vindo à frente delas. As duas encaram a garota ao mesmo tempo. Espera. Por que ela está andando tão devagar, mas já está na nossa frente? Ou me percebe. É simples. Isso é um labirinto. Foi aí que elas perceberam. Elas saíram correndo para frente sem pensar duas vezes. Mas elas estavam dentro de um labirinto. No momento que pararam de olhar o radar no transmissor, elas se perderam no meio dele. Provavelmente aquela garota sabia exatamente onde cada passagem levava. E por isso, caminhando lentamente, ela conseguiu ir para frente delas tão facilmente. Eu não gosto disso, porque ela tá assim sorrindo calmamente vindo na nossa direção. A gente tá em algum tipo de filme de terror por acaso? Ai, não, eu realmente me sinto mal. Eu não gosto de ter que atacar duas garotinhas assim, isso vai ser muito ruim pra mim. É muito triste que eu não tenha mais opções. Assim, Marianne joga uma lata de óleo para frente e começa a deslizar em alta velocidade na direção delas. Ai não, ela tá chegando! Uma Calamaria puxa a Omi Shuri pro lado e quebra a parede com um chute. Se a gente não sabe direito o caminho, só temos que sair quebrando até achar uma saída. Que coisa errada de se fazer, sabia? Mas no momento em que ela quebra a parede e vai direto para outra passagem, ela percebe algo estranho. Não foi cimento e concreto que começou a despejar da parede que ela quebrou, mas sangue e gordura. Mas daquele cheiro estranho começou a se espalhar. Não me diga que isso também... Sabe, foi muito difícil usar aquele monte de soldados que a Kihara havia trazido em paredes para criar esse labirinto. Não saia quebrando tudo assim. Elas continuam correndo pelo corredor, de um monte de paredes, até chegarem em um beco sem saída. Quando ela para de correr, a primeira coisa que Maria faz é vomitar, não acreditando no que ela havia acabado de passar. Droga! Você não vai me dizer que todas essas paredes são... E de repente Maria começa a se aproximar novamente, simplesmente calma e devagar, como se estivesse despreocupada. Olha pro jeito que ela tá agindo. O que devemos fazer? Maria começa a pensar nas opções. Ela poderia quebrar outra parede, mas ela sabia que teria que passar por isso de novo. Além do mais, pelo jeito que aquela parede, o sangue daquela parede estava, havia chance de que essas pessoas ainda estivessem vivas. Elas estão totalmente transformadas, então não é como considerar pessoas, mas ao mesmo tempo ela não sabia se devia tratar aquilo como objeto e simplesmente sair quebrando,
ou se algo nela ainda não iria permitir que ela quebrasse aquilo, sabendo que estaria tirando uma vida. Eu sei o que você está pensando, garotinha. Realmente é um jeito difícil de lidar com a situação. Eu me pergunto, então, o que você vai escolher? Assim, Marian para de persegui-las e simplesmente fica na frente delas. Eu vou deixar você decidir o que vai fazer. A ninja, vendo aquela situação, sabia que Maria não iria conseguir decidir. Ela estava em pânico no momento. Então, ela decide pelas duas. Não temos que pensar muito. Se chegamos nessa situação, só uma coisa a fazer. Vamos atravessar você e continuar o nosso caminho. Assim ela puxa a kunai e se prepara para o confronto. Eu acho que isso é o mais humano a se escolher. Mas ainda assim é uma péssima escolha. Marian começa a correr na direção dela. E ela se prepara. Droga, eu não sei o que ela se vai fazer. Como eu vou lidar com isso? Ela, do jeito que ela está caminhando, parece dar muitas aberturas para um ataque direto. Mas ainda assim aquela serra... Bom, contanto que eu não deixe ela usar força demais. Já sei, eu vou deixar ela se aproximar da serra e cortar um pouco. Mas aí eu vou perfurar o ombro dela e derrubar a mão que ela consegue segurar. Por sorte, ela deixou aqueles outros objetos de ouro naquela sala e só veio com a serra. Se eu conseguir incapacitar a mão que ela está segurando e jogar a serra para longe, vamos ter uma chance. Ela havia preparado o seu plano. Mas quando Marian chegou bem perto de cortá-la, é Maria quem chuta a ninja para longe. De repente, ela voa para trás de Marian. E apenas Maria e Marian ficam encarando uma a outra. Ah, mas por que você fez isso do nada? A ninja cai e de repente começa a rolar. Mas o que você tá fazendo, idiota? Você que é idiota, não percebeu? Você está lutando com uma pessoa com poderes sobrenaturais. Não fique dando assim a chance deles atacarem você do nada. E se por acaso o poder dela for algo que depois do primeiro corte você automaticamente se transforma num desses objetos estranhos. Marian fica alegre e dá um sorriso. Ah, você percebeu? Realmente eu gostei disso. Seria muito chato se fosse simples. Você acertou, minha habilidade só precisa de um pequeno corte para fazer efeito. Foi aí que a ninja também percebeu. Isso quer dizer que na hora que eu deixasse ela atingir o primeiro movimento, eu já teria sido derrotado. Mas é aí que Maria também percebe outra coisa. O jeito que ela está agindo com a gente. Ela falou que não gostava da situação de ter que atacar duas garotas. Ela está nos subestimando até esse ponto. É por isso que ela só trouxe a serra. Maria, mas a situação ainda não mudou. O que vai fazer? Vai continuar correndo para que eu tenha que perseguir vocês? Não, chega de correr. Agora eu também vou lutar. Então começa uma batalha entre Kumakawa Maria e Marian Linear. Você tem coragem, sabendo da minha habilidade, ainda assim continua lutando? Eu achei você interessante, já sei. Ao menos eu vou fazer questão de transformar você em um objeto fofinho, então não precisa se preocupar. Isso não me deixa nada feliz. E ela continua com os rodopios e chutes na direção dela. Mas Marian percebe uma coisa. Aquele tipo de movimento parecia se aproximar muito dela, mas na verdade era apenas movimentos leves, que poderiam facilmente mudar a direção. Entendi. Em vez de dar um ataque definitivo em mim para tentar me incapacitar, ela vai tentar dar mini ataques rápidos, fracos, um de cada vez, para ficar longe dos meus ataques. Ela é esperta, ela está fazendo o movimento certo para lidar com pessoas que podem derrotar o alvo com um só ataque. Para saber lidar com pessoas com poder sobrenatural tão bem, você da Cidade Academia, não é? Foi mal. Mas é agora que eu realmente não posso deixar você sair carregando essa informação. Assim, Marian usa sua serra para atravessar o chão. E de repente, um ar de sangue começa a escorrer. E Maria perde o controle do campo de batalha porque começa a escorregar. Droga, eu me distraí por um momento. Marian percorre o caminho, deslizando até ela. Ela está se aproximando. Mas Marian usa toda a força do corpo para deslizar também e girar no chão. Eu posso usar essa chance pra... Tarde demais. E Marian puxa sua serra e parecia que iria dividir Maria ao meio enquanto ela deslizava no chão. Mas ela teve que se virar para se esquivar, porque a ninja atrás dela havia jogado uma kunai na direção dela. Droga, esqueci que a outra estava lá também. Mas Maria não perde a oportunidade. Ela puxa uma das pernas de Marian e a desequilibra totalmente. Marian tenta passar a serra novamente, só que Maria começa a rir. Sua idiota, não devia ter feito isso. Quando os humanos estão sem equilíbrio nas pernas, não conseguem usar toda a força. Marian estava caindo, mas antes disso a serra bate no chão e acaba ricocheteando de volta. Droga! Depois disso, Maria dá um rodopio no ar segurando a perna de Marian, que acaba torcendo, e usa um chute para lançá-la no chão com mais força. No jeito que a Marian estava, ela ia acabar caindo sobre a própria serra. Marian vê aquilo e para impedir,
pega a serra e tenta jogar na direção da ninja. Depois disso, ela acaba se desequilibrando, desliza um pouco e chuta a Maria. Nada mal. Eu realmente não esperava que vocês conseguissem fazer tudo isso, mas o chute dela só deu em força de rodopio o suficiente para que Maria continue girando e depois revide com um chute mais forte. Assim, Maria é jogada na parede. Eu vou te contar os 2 erros que você fez. O primeiro, na hora que viu que estava na vantagem e que a gente estava com medo, você nos subestimou a ponto de só trazer uma arma. O segundo, quando você viu que ia me enfrentar uma lutadora de curto alcance, você já tinha certeza total da vitória. Por isso, ficou com a guarda aberta. E agora esses seus erros vão te trazer a derrota. Assim, Maria começa a chutá-la na parede, no mesmo canto, e fica mirando na perna torcida de Marian. Maria continuava com as sequências de chute, pensando: droga, eu não posso parar. Se eu parar 1 segundo que seja, talvez ela consiga se levantar. Mas isso é inacreditável. Tirando a perna torcida que eu tirei antes, parece que nenhum dos meus ataques está causando dano nela. Mas ela não desistia, continuava afundando Marian dentro da parede, sem dar um único segundo sequer para Marian conseguir revidar. Mas no meio dos rodopios, Maria acaba perdendo um pouco o equilíbrio por causa do sangue no chão. E Marian aproveita para deslizar em alta velocidade novamente. Me desculpe, realmente eu fui muito rude. No momento em que vi vocês duas, eu acabei subestimando. Marian mete uma cabeçada na cabeça de Maria. Depois ela soca a parede e transforma ela em um martelo pequeno. Ela iria acertar um golpe em Maria, mas ela vê que a garota já estava inconsciente. Ela teve que usar todas as forças para continuar se movendo, porque ela ainda estava com danos da batalha anterior. Mas que triste. Bom, mas acho que tudo tem que terminar uma hora. A hora que ela iria acertar, uma bomba de luz é jogada na direção dela, e ela tem que mudar a direção do martelo e para de tentar acertar ela para acertar a granada, porque ela não sabia se exatamente era uma de luz ou uma falsa com explosivos dentro. Por 1 minuto, Maria acaba fechando os olhos e esquiva para trás. Do nada, a ninja aparece atrás de Marian, carregando um monte de explosivos, e aproveita o sangue no chão também para ficar deslizando como Marian fazia. Droga! E do nada, todos os explosivos criam uma grande explosão que explode várias das paredes ao redor. Quando ela se levanta, ela começa a tossir. Mas onde é que elas estão? Onde foi que vocês foram? Mas ela sente um cheiro estranho e começa a ficar zonza. Ela logo percebe o que era. Não pode ser, isso é álcool. Aí ela não consegue mais segurar o martelo e ele cai no chão. Além disso, todas as paredes começaram a se comportar de jeito estranho. Isso é a sua fraqueza, não é? Você precisa estar totalmente consciente para conseguir enviar ordem para esses objetos estranhos. Se os seus pensamentos não estão em conexão com as suas armas, você não consegue utilizá-las direito. Também não vai conseguir transformar nenhuma dessas paredes do jeito que está. Como você sabia disso? Como eu sabia? Aí outra voz começa a falar. Foi porque eu contei. Só que Marian presta atenção e aquela voz. Sigyn, é você? E ela começa a olhar em volta. Mas quando ela olha para a direção de onde a voz estava vindo, era para a boca da ninja. Pode ser. Como você consegue imitar essa voz? Será que foi quando ela escutou no telefone? Não, mas isso não explicaria a fraqueza. Não me diga que, pensando bem, no coisa de ninjas dentro do torneio, tinha muito mais de um. Não me diga que algum dos companheiros acabou pegando ela. O que vocês fizeram com a Sigyn? Bom, não foi fácil fazer ela contar as coisas que a gente precisava saber sobre vocês, Gremlin. Marian percebe que as coisas saíram do controle. Droga, isso não fazia parte do plano. Será que eles estão com ela? Droga, 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 droga! Marian sabia que não tinha mais tempo a perder. Do jeito que estava, as coisas iriam mudar de direção rapidamente. Mas a ninja aproveita que ela parecia estar fugindo da batalha para declarar a vitória. Marian estava irritada, mas sabia que ela não podia perder tempo, porque o plano tinha que ser concluído. Falhas não eram toleradas, mas isso não evitou que ela ficasse extremamente irritada com o que escutava. Mas depois que ela sai, a ninja vai até a Maria, segura ela no ombro e começa a andar. De todo jeito a gente tem que sair daqui. Eu não consigo acreditar. Depois de todos aqueles chutes, depois daqueles explosivos, nós quase não arranhamos aquela garota. Se a situação fosse diferente e não tivéssemos a refém. Droga. Eu não quero nem pensar nisso, é melhor logo darmos o fora daqui. Assim ela puxa o rastreador novamente e começa a andar, tentando sair do labirinto pelo outro lado. Com sorte não damos de cara com outro monstro assim do nada, e a visão é trocada. Agora vemos a pequena Kihara Enshu olhando uma piscina preta. Mas o que não pode ser? Ela olha em volta e vê um monte de fragmentos da cadeira de roda quebrada. Será que é realmente ela?
ela bota a mão dentro e puxa um corpo. Alguns segundos se passam e aquele monte de líquido preto começa a esvaziar do corpo e ele volta à consciência. Dava pra ver que tinha um monte de partes queimadas, queimaduras feitas por ácido. Mas a garota Enshu percebeu que ela tinha botado a mão dentro daquela água preta e não era mais ácido. Ela entendeu, embaixo das roupas da Akihara Byorin devia ter algum tipo de químico que, quando entrou em contato com a piscina de ácido, mudou a sua substância. Se remexendo no chão estava Byorin. Eu perdi. Enquanto Enshu encarava ela, falou: mas como você perdeu? Como isso aconteceu? Como isso é possível? Byorin, One-chan. Mas Byorin simplesmente puxa o celular de Enshu que estava amarrado no seu pescoço com força. Não é que você precise saber. Assim ela começa a quebrar ele e conectar com algumas partes da cadeira de roda. Mas de todo jeito eu não vou permitir que aquela maldita saia assim, se achando superior. Primeiro foi um empate da batalha que eu escutei do tio Hansu e do Tagara Loki. Agora uma derrota. Não ouse dizer isso novamente. Enshu olha pra ela e... hã? Não quero escutar de uma falha como a Akihara, como você, dizendo que eu perdi. E enfia um tipo de nova tecnologia que ela havia acabado de criar com as peças da cadeira de roda e o celular de Enshu. Assim, um brilho estranho começa a se conectar. Um tipo de fluido que não dava para se dizer se era sólido, líquido ou em que estado estava. Começou a espalhar pelo corpo dela e um nome, Dark Matter, aparece. Então é isso, Byorin One-chan, você conseguiu fazer contato com as peças do Kakini. Acontece que o número 2 da Cidade Academia, um dos antigos Espers Level 5, acabou ficando em pedaços após um confronto com o certo número 1. No entanto, a Cidade Academia fez questão de recolher os pedaços daquele Esper e usar dentro de uma máquina especial. Aquela máquina impedia que o corpo morresse mesmo estando em pedaços, mas também não regenerava ele. Assim, eles conseguiram criar equipamentos que, quando injetados, fragmentos do corpo de Kakini poderiam dar a eles o controle temporário da matéria negra. Esse tipo de experimento oferece grande risco, mas é esses os passos que um Kihara deve dar para chegar no auge. Byorin, à sua frente, havia recuperado as pernas e criado asas de matéria negra. Com essa habilidade, eu sou invencível. Agora eu vou acabar com todos. Enshu, na sua frente, fica impressionada. Incrível, tia, você realmente conseguiu. Você parece até um anjo. E Byorin fala: agora é hora de testar essas novas pernas. Em uma velocidade incrível, ela simplesmente joga um chute, indo na direção da cabeça de Enshu. Foi tão rápido e tão forte que parecia uma guilhotina que iria decapitá-la. Não precisamos de falhas como você. Uma fumaça incrível sobe e ela começa a rir. É isso, era isso que eu precisava. E ela começa a se alegrar com agora aquela nova habilidade Esper que ela tinha. Mas vindo de trás dela, uma voz começa a falar: realmente, acho que isso é o normal de se acontecer. Não deveria falar assim com a Akihara, sendo tão alegre, senão eles respondem com agressividade. Vocês têm razão, Amatoji-chan. Byorin começa a rir e olha para trás. Bom, acho que já era de esperar, mesmo que você seja uma falha, ainda é uma Akihara. Mas sabe, ela foi muito malvada. Eu concordo com você, Toma Oni-chan. Acho que eu não tenho escolha. É isso que eu tenho que fazer. É isso que Kamijou Toma faria. E de repente Enshu levanta seu braço direito na direção dela. O corpo todo de Byorin começou a tremer. Ela se lembrava daquela sensação. Aquela era a sensação de estar perto de morrer. Ela se sentiu um frio tremendo subindo pela sua espinha. Ela quase não conseguiu respirar. Mas assim se iniciou uma batalha entre dois Kiharas, um utilizando o poder do antigo número 2 da Cidade Academia, e a outra de um Esper Level 0, conhecido por conseguir derrotar até mesmo o número 1. Qual será o resultado dessa batalha? E me digam aí o que vocês acham que vai acontecer no próximo resumo. Porque agora vamos terminando por aqui. Espero que tenham curtido. A batalha da cidade de Bagagens continua. Se inscrevam, compartilhe o vídeo, vire membro. E não esqueça de ativar o sininho, porque o próximo resumo tá chegando daquele jeito. Mas por hoje é só isso. Valeu, falou, fui!